Dani tem milhões de pacientes que vocês conhecem. Só que ele não expõe, né? As redes sociais dele é só ele. Ele não precisa expor. Essas pessoas todas estão muito naturais. Eu acho, assim. Eu acho que, assim, quando a gente faz botox, por exemplo, ele me deixa com meus pés de galinha. Ele não faz o meu olho aberto. Nunca a minha sobrancelha ficou... ele deixa um restinho de coisas de uma mulher de 57 anos. Não adianta eu me preencher inteira para querer parecer 40. Porque essa pessoa, às vezes, ela fica... que é muito botocada, a gente não sabe se ela é mais nova ou mais velha, ela perde a idade. É o que está acontecendo com essa geração mais nova. Muito paciente, muita menina de 20 a 30 anos e tratando demais. Então, esse excesso de tratamento, seja de injetáveis, seja de retirar a gordura de bichar, fazer bichectomia, por exemplo, paciente jovem, acaba fazendo com que o paciente aparente mais idade do que tem. Então, muita gente com 20 anos, aparentando 30, 30 e pouco, com uma boca exagerada, às vezes bochecha, querer fazer um que chama top model look, exagerar na maçã do rosto, ou então isso de você retirar a gordura, a bichectomia, que é um absurdo. Você fazer bichectomia de um paciente de 20 e poucos anos, com algumas exceções clínicas de pacientes que têm indicação, que vão ser feitos com um cirurgião plástico que entenda disso, mas a maioria não tem indicação. Entendi. Então você quer remover uma gordura que vai te ajudar lá na frente, agora com 20 anos para ficar mais magra, e aquilo vai impactar em todo o rosto cair mais no futuro. Então, saber ter cautela no que escolher e gerenciar o envelhecimento desde cedo é o papel fundamental do dermatologista, é o que a gente faz. E tem que entender todas as camadas, entender qual produto, qual máquina, o que vai ser utilizado em cada uma delas. Perfeito. Agora, uma coisa que é muito importante é que trabalhar com estética, o seu trabalho, está muito associado com autoestima. Como é que você enxerga essa responsabilidade? Porque quando a mulher te procura, eu sei por mim, tá chateada com alguma coisa. Olha, a sua responsabilidade é mudar aquele sentimento dela, e não é assim? A nossa responsabilidade é enorme. Eu falo que antes de tratar uma ruga, a gente trata um paciente, que é algo muito além da estética. Porque às vezes você faz uma coisa muito simples, vou fazer um botox na glabela e você muda a vida daquela pessoa. A pessoa Labela é aqui, né? Glabela é o bravo. Então você abre mais o olhar, deixa ela com a cara descansada, não é nem o tirar a ruga. E aquilo muda a maneira como ela interage com as pessoas em casa, com os amigos, a vida social muda. Então, a gente tem que entender o paciente, tem que entender o que é expectativa real e o que é irreal, porque não dá pra gente querer, é o que você falou da ruguinha no olho. As pessoas, imagina 50 anos, você não ter ruga nenhuma aqui no olho e com 30 você já tinha. Não tem como ficar bom. Então vai ficar com aquele olho que a gente chama bochecha de prateleira, que você ri e não abre, e não sobe a bochecha. Então isso acaba sendo um dos estigmas de toxina botulínica, de botox mal feito. Certo. Então algumas coisas tem que aprender a aceitar e é nossa função educar para o que pode melhorar e educar até onde eu posso melhorar. Porque a paciente, por exemplo, vai reclamar de celulite. Você reclama de celulite com 50 anos. Você tem um grau 3 de celulite. O paciente tem que entender que ele não vai chegar ao grau 0. Porque talvez nem aos 30 ele tinha grau 0. Mas se ele passou do grau 3 para o grau 2 e ele seguiu envelhecendo no grau 2, é sinal que o tratamento deu certo. Então, trabalhar essa expectativa do paciente. Perfeito. E ele entender que algumas coisas vão ser naturais, você precisa sorrir. A ruguinha vai ter que ter, porque a bochecha tem que subir. Então, se eu tiro esse movimento, eu não vou te deixar bonita. E a percepção de beleza não está na ruga, tá no olhar, no contorno, se a boca vai para baixo ou para cima. Então, é isso que a gente nota nas outras pessoas. Mas o celular está fazendo hoje em dia a gente ficar cada vez mais crítico, porque a gente se vê em vídeo e foto o tempo inteiro e ninguém vai sair simétrico numa selfie. Não tem como. Então, essa cobrança... Essa autocobrança da mulher... A gente tem que educar também para que entenda o que aqueles tratamentos vão fazer. E o principal é envelhecer bem, porque a gente vai envelhecer. Não tem jeito. Mas tá a melhor versão que pode citar é o sucesso do tratamento. Agora existem muitas técnicas também, muitas novidades de rejuvenescimento para o corpo, né? Flacidez, estria, como você falou, mas isso é de pouco tempo para cá. Então o corpo é uma coisa que tem aumentado muito nos últimos anos. Eu acho que não existiam tratamentos efetivos para corpo, realmente efetivos, porque as tecnologias eram um resultado muito aquém do que esperado há 20 anos atrás. Apesar de já existir algumas radiofrequências, o resultado era muito pobre. Certo. Eu fui um dos pioneiros a utilizar bioestimulador de colágeno para corpo. Então, assim, há 18 anos atrás, então não se falava, não tinha artigo, e como tinha resultados muito bons no rosto, eu comecei a utilizar no corpo.
E isso foi um divisor de águas na dermatologia, o uso dos bioestimuladores. Porque quando se associou eles com o aumento do colágeno corporal às tecnologias, o resultado foi muito maior. Então, o corpo que, que é uma queixa frequente, mas que tem se passado a ser cada vez mais frequente hoje em dia, as pessoas estão procurando muito mais. Até porque a questão de redes sociais e de tudo, você está vendo pessoas mais velhas que estão lisinha, filtro, não sei. Mas eles falam, eu também quero, também estou me sentindo mal nessa parte. É um conjunto de coisas. Quando a gente fala em rosto, eu preciso pensar em osso, parte profunda, músculo, gordura e pele. Em geral, essas principais que a gente cuida. No corpo, o osso é muito importante, o músculo é muito importante. E isso precisa da academia. Então, se não tem musculação, e não é fazer só aeróbico, tem que ter musculação para melhorar o tônus muscular e para diminuir a osteoporose. Então, o músculo e o osso depende do paciente. Tem que ter musculação. Existem aparelhos que fazem o crescimento muscular, que você consegue melhorar muito a força do abdômen, do glúteo, mas não é igual malhar. Então, eles são complementos à musculação. É aquela pessoa que simplesmente quer resolver o abdômen dela só deitadinha na cama com isso, não vai resolver. Vai melhorar a postura, vai melhorar algumas coisas, mas não é igual associar a musculação.